Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você que nos acompanha por todos os meios de comunicação, TV, rádio, aplicativo da Obra Evangelizar, YouTube, Padre Manzotti, nós estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa, celebrando como um dia só. Você que está acompanhando, lembra da Noite Santa, e é bom fazer essa memória. Aqui nós temos o Círio Pascal, que foi trazido solenemente no fogo novo, na missa vigília, e esse Círio Pascal que permanece aceso e fica na lateral do ambão da palavra até Pentecostes. Temos muitos sinais, os girassóis. Girassol lembra a ressurreição, porque o girassol busca o sol. Então, muito bem aqui presente. Também as borboletas. Alguém me perguntou, mas por que borboleta? Porque borboleta também é um símbolo da ressurreição, lembrando da larva que sai do casulo e cria asas. Temos o sepulcro vazio, representado esse momento da ressurreição. Temos a imagem de Jesus ressuscitado. Portanto, são muitos os exemplos, modelos, sinais que vêm nos mostrar que estamos num tempo privilegiado, o tempo pascal. E esse tempo pascal vai até sábado, a oitava da Páscoa, que se canta só músicas de ressurreição, a liturgia de ressurreição, canta-se o Glória. E domingo que vem nós teremos a festa da misericórdia. Ressuscitou, aleluia, aleluia. Repitam. Ressuscitou, aleluia, aleluia. Esta é a verdade que temos. E hoje, esse evangelho, para quem participou da missa de ontem, a missa do dia, este era um dos evangelhos propostos. Veja, as mulheres partiram depressa em direção ao sepulcro. Elas foram para terminar os ritos mortuários. Estavam com medo,
natural. Medo por várias razões. Lá estavam os guardas, estavam com medo, porque se mataram o chefe, no caso Jesus, tinham noção que logo iriam matar os discípulos. E não demorou muito que matassem Tiago, um dos apóstolos que foi morto como bispo de Jerusalém. Então esse medo era real. Mataram o chefe que eles entendiam da seita, mas eles queriam mais, eles queriam exterminar com todos os discípulos de Jesus. Então esse medo que elas têm não é um medo fictício, é um medo real, medo de serem elas agora presas, mortas. Os apóstolos também tinham medo pela mesma razão. Mataram o mestre, agora virão para nós. Foram ao sepulcro. Eu gostaria de lembrar que acabei de ler o Evangelho de Mateus. E se você lembrar, Mateus é o único que disse que os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, foram a Pôncio Pilatos e pediram um destacamento, uma guarda para o túmulo. E aí, por quê? Porque eles já previam, eles mesmos disseram, se você ler o final do capítulo 27 de Mateus, que é da paixão de Jesus, diz assim: ele falava que vai ressuscitar. Se isso acontecer, Pôncio Pilatos, aí sim vai ser um problema. Vá que vão roubar o corpo. Então Pôncio Pilatos concordou, foram e lacraram a pedra. As mulheres foram, certamente nesse momento encontraram os guardas, estavam com medo. Veja, medo. Todos nós temos nossos medos. Todos nós temos nossos receios, nossas incertezas. Vivemos de incerteza constantemente. Nós não conseguimos dominar o segundo, o minuto a mais, as horas que vêm depois. Nós não temos domínio. Por isso a gente fala, se Deus quiser. Hoje mesmo eu recebi a lista de todos os meus afazeres. Eu respondi por uma pessoa: se Deus quiser, vou fazer. Mas se Ele não quiser, meu filho, basta um ataque fulminante do coração, acabou. Basta uma gripe que a gente não espera, fica de molho. Então tudo se Deus quiser. Veja, nós temos que saber lidar com os nossos medos. Elas podiam, eu disse que o medo delas era muito real, elas podiam ter ficado em casa. Mas apesar do medo, não obstante o medo, elas foram. Isso nos ensina algo. Mesmo que nós não temos certezas, mesmo que nós não tenhamos toda aquela, vamos dizer, tudo planejado, ou melhor, as coisas, a noite é escura, o deserto é longo, a doença não sara, mesmo que nós estejamos passando por um momento de tantas incertezas e medo, siga. Primeiro ensinamento é esse: a fé não é aquela que nos faz caminhar na noite? Sim, a fé é isso, é caminhar na noite. A fé é, apesar de você estar passando por uma dificuldade imensa, elas enfrentaram o medo. Será que nós estamos enfrentando os nossos medos? Ou ele nos paralisa? Ter medo é humano, deixar-se dominar por ele é covardia. Mas vejam, Jesus se aproximou e disse: alegrai-vos. Palavra forte de Jesus: alegrai-vos.
As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante dele e abraçaram seus pés. Jesus aparece a elas. Benditas mulheres. Jesus quis aqui valorizar as mulheres, e eu digo que seria da igreja se não fosse tantas mulheres no voluntariado, no serviço, nos ministérios. E Jesus diz a elas: troquem o medo por alegria, alegrai-vos. E quando elas sentem essa alegria, elas se prostram diante de Jesus. Nós somos chamados a reconhecer a alegria que vem de Jesus Cristo da ressurreição, e somos chamados a nos prostrar diante de Jesus. Mas existe um movimento. Jesus não deixa-as prostradas. Jesus não quer que elas fiquem ali com a notícia. O que ele disse: não tenhais medo, ponto. Vão, levante-se. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Não paremos prostrados diante do Senhor, nós temos uma missão. E quando a igreja propõe essa oitava da Páscoa, 8 dias celebrando como um só, exatamente é por ser a maior festa cristã. Nós temos que, no mundo de guerra que estamos vivendo, no mundo de corrupção, que daqui a pouco eu vou falar, no mundo de suborno, no mundo em que a gente fala, não vale a pena ser uma pessoa honesta. Vale, porque nós vivemos pelo Cristo e por seus valores. Ide anunciar aos meus irmãos que vão para a Galileia. Bom, agora vem um segundo relato. Esta primeira parte é de quem quis enxergar a luz, quis enxergar a luz, quis encontrar Jesus. Não te chama a atenção que Mateus, que escreveu lá dos guardas, lembra deles? Os guardas, eles também viram o ressuscitado. Ora, para pensar, Mateus nos escreveu que houve um grande terremoto perto do túmulo. Houve um grande terremoto e os guardas caíram como que mortos. Frase de Mateus. Então eles viram o ressuscitado, mas eles não quiseram aceitar. Isto para nós é nos darmos conta que também podemos nós vermos o Cristo, mas não aceitarmos o Cristo. Santo Agostinho de Hipona, grande teólogo, faz até uma piadinha. Ele escreve assim: ora, como dizer que os soldados disseram, como podemos dizer? Porque eles disseram assim: nós estávamos dormindo e eles vieram roubar o corpo. Como é que eles sabiam que eram os discípulos de Jesus se eles estavam dormindo? E é verdade, uma piadinha santa, mas é a mais pura verdade. Se estavam dormindo, como é que sabiam quem roubou? Mas o que é que está no fundo aqui? O pano de fundo, na segunda mensagem, é quem não quer ver a luz. É a pior das cegueiras. Quem não quer encontrar Jesus é a resistência. E o que acontece? Suborno. Você acha que é só agora que tem suborno? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Agora os sacerdotes compraram o silêncio dos soldados. Deram uma grande quantidade de dinheiro para que eles mentissem. Queridos irmãos, estes são os filhos das trevas. Que nós, diante desses dois quadros, hoje nos é apresentado vários personagens, mas os que buscam a luz, encontram Jesus e se prostram. Aqueles que tiveram a mesma experiência, até mais, eles estavam na hora da ressurreição,
mas eles não quiseram enxergar e se deixaram subornar pelo mundo. Onde eu me encaixo? Em que quadro eu estou presente? Amém.